O nosso projeto de hoje é muito especial. É um projeto para você fazer e dar de presente para uma mãe. Eu vou te ensinar a fazer uma caixa de madeira utilizando técnicas de marcenaria fina. Então, eu vou te dar dicas de como você preparar sua madeira, como realizar cortes e encaixes meia esquadria usando serrote, formão, como você fazer a colagem das peças da caixa, que tem a sua complexidade. Então eu vou te dar dicas, de como você fazer uma boa colagem. Vou te mostrar fazendo reforços nas emendas meia esquadria, utilizando almas de madeira. Como você criar uma dobradiça pivotante de uma forma muito simples. Como fazer puxadores de madeira, dicas de acabamento, ou seja, um conjunto de técnicas para você fazer um projeto incrível, digno de um presente de mãe. Então não sai daí, acompanhe o passo a passo para você caprichar. Vamos à nossa caixa, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações de quando a gente posta conteúdo. A nossa caixa vai ter 37 centímetros de comprimento, 27 centímetros de largura e 23 centímetros de altura. Semana que vem eu vou postar um vídeo te dando dicas e te ensinando em detalhes como você processar e preparar a sua madeira para você fazer o seu projeto. Nesse projeto eu estou utilizando sarrafos de teca como esse daqui. Então eu transformei esse sarrafo em tabuinhas de 8 milímetros de espessura aparelhadas, que depois se transformaram em pranchas como essa daqui, que são as que eu utilizo no projeto. Então eu vou te dar dicas de como você processar e preparar a sua madeira. Então não perca, semana que vem. Agora eu vou explicar para vocês a parte da frente. Eu tenho um fundo, aí tem um vão onde vai entrar uma gaveta pela frente e tem uma travessa fechando aqui na frente, justamente para criar a caixa de cima. Então eu vou ter dois fundos, um fundo aqui embaixo e um fundo no meio da peça. E aqui eu preciso então fazer um encaixe também 45 graus para unir essa travessa dos dois lados. Para criar o encaixe meia esquadria na parte de cima das duas laterais, justamente onde vai encaixar a travessa da frente para criar a caixa de cima, eu não consigo utilizar um serrote ou uma plaina, justamente porque o encaixe meia esquadria está inserido dentro de duas partes retas, a lateral da gaveta e a pontinha onde vai encaixar a tampa na parte de cima. Então o caminho aqui é fazer um corte com o serrote, delimitando o comprimento desse espaço onde tem a meia esquadria e esculpir, desgastar, criar a meia esquadria utilizando um formão. Não tem jeito, a marcenaria é precisão. Vocês viram que até agora eu só fiquei acertando as madeiras, agora elas estão redondinhas para a gente poder fazer a etapa seguinte, que é a colagem, que também é muito importante. Nos nossos cursos de marcenaria hobby, eu ensino dezenas de técnicas associadas à necessidade do projeto que eu estou ensinando. E a ideia é que você, em pouquíssimo tempo, já cria suas peças. Em torno de uns 20 dias, você já tem condição de pensar na sua peça e realizá-la. Então, pensa no assunto. Nesse projeto eu estou usando a Titebond original, cuja a principal característica é que ela é para ser usada internamente. Eu já juntei as tabuinhas, criando as peças maiores usando ela. Prendi uns sarrafos aqui para conter o conjunto. Agora eu vou desconstruir ele, passar cola e voltar novamente na mesma posição. Pontos importantes aí na hora de você fazer uma boa colagem. As peças têm que estar juntas, sem fresta, justamente para você ter uma linha de colagem perfeita. Outra questão, a questão da prensagem. As Titebond, as colas para madeira da Titebond, precisa pelo menos uma hora e meia de prensagem e depois uma cura total de 24 horas. Essa peça aqui, como eu tenho os ângulos 45 graus, ela fica um pouco difícil de colocar grampo, porque as peças vão escorregar.
Então o que eu vou fazer? Eu vou travar as peças numa base de madeira para que elas não se abram. E depois eu vou fazer como se fosse um torniquete, prendendo as peças mais em cima, né? E junto já colando os dois fundos que eu tenho nessa peça. Eu tenho um fundo embaixo e tenho um fundo da caixa de cima. Eu já cortei esses fundos, eles estão perfeitos aí no esquadro. Então, na hora que eu fizer o aperto de tudo isso, a ideia é que fique um conjunto perfeito, consolidado. Segue assistindo esse vídeo que ainda tem muita novidade para você, inclusive lá no final. Eu falei que não ia usar grampos inicialmente. Primeiro eu fiz a amarração para depois ajustar os detalhes com os grampos, mas fazer direto com o grampo, você aperta de um lado, aperta de outro e fica uma briga. Então agora que eu estou soltando para a gente ver como ficou. E ficou jóia. Tirar aqui o torniquete. E tá nascendo o porta-maquiagem. Bom, agora eu vou dar sequência colando a gavetinha. Eu sigo te ensinando mais técnicas de marcenaria. A nossa caixa tem emendas 45 graus, ou seja, meia esquadria. Eu vou inserir nessas emendas pequenas almas de madeira, inclusive de uma madeira mais dura, o IP, para a gente criar um reforço estrutural nessas emendas. Então na parte de trás eu vou colocar 3 de cada lado e na parte da frente 2 de cada lado. Além de ter a função estrutural, vai ter também um detalhe estético na caixa, que vai ficar muito bonito. Para criar as almas de madeira, eu estou usando um sarrafinho de 7 mm de espessura e estou cortando pequenos triângulos para fazer o enxerto. Para fazer essa ação, eu vou usar serrote e formão. Quando você for fazer a marcação dos canaizinhos onde você vai encaixar a alma de madeira, um detalhe bastante importante é você delimitar a profundidade desse canal. Ele não pode ultrapassar a parte de dentro da sua caixa, senão você vai furar a caixa por dentro. Então cria uma diagonal alinhando pelo canto da emenda das peças. E aí não vai ter problema de você estourar a caixa por dentro. O corpo da caixa tem 20 centímetros de altura, então eu fiz uma marcação simétrica, considerei uma alma de madeira no meio da emenda e depois recuando 30 milímetros das pontas para dentro, para ficar uma simetria. Então eu fiz a marcação do eixo da alma e depois, utilizando a própria alma, eu fiz a marcação da sua espessura, justamente para fazer o corte com precisão.
Agora que as almas aqui de madeira secaram, eu vou cortar o excesso e vou lixar a caixa, já para ficar no jeito para a gente entrar com acabamento. Antes de colar as últimas peças, que são as alças, o puxador e a parte da base, eu lixei toda a peça com lixa 220 para ficar já no jeito de aplicar o óleo mineral, que é o acabamento que eu vou aplicar. Porém, agora eu estou fazendo a fixação da tampa da caixa de cima. Então eu vou fazer um furinho no topo, aqui bem no cantinho, e vou colocar um pininho, um preguinho servindo de dobradiça. Então é essa a marcação que eu estou fazendo agora para fazer essa furação e fixar a tampa. A tampa fica encaixada aqui entre as duas laterais e alinhada pela parte de cima. Então aqui é que eu vou fazer, já fiz um quadradinho que é justamente o eixo para fazer aqui a marcação do furo onde eu vou fazer. Apenas para questão de teste, eu coloquei aqui uma broca de cada lado, uma broca fininha, para eu poder abrir a tampa e ver se ela ficou legal. Ela só está raspando um pouquinho aqui nessa quina de cima, a qual eu já arredondei um pouco, então eu vou arredondar um pouquinho mais. Agora eu vou cuidar de alguns detalhes da caixa, que são uma base para ela, usando um taco palito de IP, o qual eu refilei a parte de trás dele, a parte que cola. Então ficou um sarrafinho perfeito. Então eu vou criar uma base para apoiar a caixa e ela ficar um pouquinho mais alta. E vou criar o puxador da gaveta e duas alças nas laterais. Então eu vou criar algumas formas aí bem legais para depois colar todas essas peças. Para finalizar, vamos falar do acabamento? Nessa peça eu usei óleo mineral, apliquei com pincel, deixei ela bem encharcada, a madeira absorveu o que tinha que absorver e eu limpei o excesso com um pano seco. Você pode usar outras opções de acabamento, você tem a cera, o stain, o verniz, que pode ser fosco, acetinado ou brilhante, ou seja, tem várias opções aí para realçar a beleza da madeira. O importante é que você prepare muito bem a peça, lixando com uma lixa bem fina, deixando ela com um toque bem suave. Quando você aplicar stain ou verniz, é importante você lixar entre as demãos, com uma lixinha, só para quebrar aquelas fibras que se arrepiam. E caprichar nesse acabamento. Agora, a dica mais importante de todas, não misture acabamentos. Vai usar um ou o outro, use ele somente. Não misture para você não comprometer
o resultado final do que você está fazendo. Eu quero que você deixe aí nos comentários se você curtiu esse projeto e o que você teve de mais dificuldade nele. E principalmente eu quero que você deixe a reação da mãe que ganhou essa caixa de presente. Tá me devendo, hein? Tô deixando aí mais 2 vídeos com outras técnicas de encaixe. Nesse projeto eu mostrei a técnica de encaixe meia esquadria com reforço de alma. E nesses 2 vídeos estou mostrando outras opções. Tenho certeza que vai te ajudar em outros projetos. Eu fico por aqui, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse projeto nas suas redes sociais, marcando Oficina de Casa. Um grande abraço!